Resolveu, procrastinou ou deixou pra lá? Deixou pra lá, sim, adiou. O que é esse negócio de deixar pra lá, gente? Eu fico sempre pensando quando a gente põe o lá, essas palavrinhas que não dizem nada, sabe? Lá é o quê? É um lugar? É um nome? Um destino? Não sei. Mas eu sempre fico pensando. E aí eu acho que para resolver um pouco isso, talvez seja bom a gente pensar, fazer a frase e no lugar do lá a gente colocar alguma coisa. Então deixou para amanhã, deixou para depois de amanhã, deixou para semana que vem. Então a gente falaria de novo, resolveu, procrastinou ou deixou para a semana que vem? Talvez isso seja mais honesto, sabia? Do que simplesmente a gente falar que deixou para lá. Existem algumas frases que também falam alguma coisa sobre isso. Então, por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? E tem um outro pessoal que pensa exatamente o contrário. Por que não fazer hoje sem precisar fazer amanhã? Ou, como é que é mesmo? Por que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? É isso. É nada. Qual time você joga? O de fazer hoje para não fazer amanhã ou fazer amanhã para não fazer hoje? Que time você joga? É importante a gente pensar nisso, porque as palavras que a gente fala e as expressões que a gente usa, elas dizem muito da gente. Então, cada coisa que você fala, você está dizendo sobre você, sobre o que você aprendeu, sobre o seu ambiente familiar, sobre o que você pretende e, na verdade, das suas crenças também. Então, vamos entender o que é procrastinar. Tudo que eu posso fazer hoje e eu deixo para lá, para amanhã ou para qualquer outro dia, isso é procrastinar. Então, o dia de amanhã vai chegar e aí eu vou lembrar que quando eu disse que eu ia fazer amanhã, eu não pensei em nada daquilo que eu planejei. E eu vou deixando para amanhã. Então, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, e aí eu vou procrastinando e eu vou deixando para lá. Mas o importante de tudo isso é a gente começar a perceber por que a gente deixa algumas coisas para depois. Que lugar é esse dentro da gente que não quer fazer? Pensa uma coisa assim, um casal que vai ficar noivo e o noivo resolve comprar as alianças, mas ele não conta nada para ninguém, nem para a noiva. Eles já tinham combinado que um dia eles iam ficar noivos. Aí ele compra a aliança, guarda e não diz para ela. E esse dia dentro dele tá chegando, mas nunca chega. Mas o fato de ter comprado a aliança já significa que um dia ele pretende ficar noivo. Mas se esse dia do noivado não chega, não é marcado, ele não conta para ninguém, é porque de verdade ele não quer ficar noivo, vocês não acham? Não quer ficar noivo. Mas o que importa agora é a gente entender o que leva uma pessoa a deixar para depois. No caso do noivo, será que ele gosta da noiva? Será que ele está inseguro em relação ao próximo passo, que é talvez casar? Ou ter responsabilidades que ele não quer nesse momento? Ou ele tem receio de não arcar financeiramente? Ou até ele não é desse tipo de burocracia, ele não gosta de burocracia. Será que ele recebeu de herança essa burocracia? Que isso também é papo para outro dia. Mas enfim, recebeu essa herança e aí ele tem que estar dando conta disso. O que leva uma pessoa a procrastinar? O que leva você a procrastinar? Enquanto eu estou aqui falando, te dando 1000 exemplos, o que você está pensando? Pensa assim. Que tipo de coisa que eu procrastino mais? O que é mais recorrente na minha vida que eu fico procrastinando? O dever de casa? Pagar alguém? Que tipo de coisa é recorrente na sua vida? Quando a gente vai deixando as coisas para amanhã, é bom a gente lembrar que existe um planejamento, existe um método para as coisas serem feitas. A gente não precisa fazer de forma desordenada, maluca. Não, dá para deixar para depois, dá para deixar para amanhã especificamente. Isso, aliás, é super importante. Quando você coloca data, número, quando eu vou fazer. Então já coloca lá, é amanhã que eu quero fazer, eu não quero fazer hoje, eu não posso, não consigo. Planejei errado o dia de hoje, algumas coisas, alguns imprevistos aconteceram, tá tudo bem.
amanhã, às 15 horas, eu vou fazer. Aí você vai falar assim, Janine, mas a vida não é tão metódica assim. Eu nem tô falando disso. Eu tô falando para você criar um planejamento. Colocar na agenda o que você deixou de fazer hoje, para você não deixar de fazer. E aí nunca mais vai fazer. E aquilo que você gostaria de fazer um dia cair num limbo. Aí é difícil, né? Então, quando a gente começa a descobrir os nossos gatilhos, aquilo que faz a gente recuar, aí a gente começa a se autoconhecer de verdade. Então, tudo nessa vida parte do autoconhecimento. Eu vou ser sempre a louca do autoconhecimento, porque é nisso que eu acredito. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, mais fácil fica a vida. E mais fácil a gente se entende, assim, de compreender, até de se acolher, sabe? De ter feito, assim, uma pisada na bola, uma sabotagem, e pensar sobre isso, né? Acolher mesmo. Agora entendi porque eu fiz aquilo. E aí a gente consegue desatar esse nó para que de novo não aconteça. Porque enquanto está no inconsciente, enquanto está no automático, a gente não traz para a nossa realidade. A gente vai deixando para depois, né? Do mesmo jeito que deixa para amanhã, qualquer dia eu faço, deixa para lá, e você fica adiando. E é bastante interessante, outro dia eu escutei num vídeo do Jerônimo uma coisa que faz muito sentido, que é, quando você tem uma coisa para resolver, só que você não precisa resolver de cara, tipo, amanhã, então você pega lá aquela sua lista de afazeres e numa delas está escrito lá que você tem que resolver até 15 de novembro. Você vai fazer? Então deixa pra depois. A gente resolve quando estiver mais perto. Inconscientemente, a gente achou que resolveu isso. Que o fato de ter colocado uma data significa que a gente resolveu. Agora é só pegar, colocar na parede e esperar 2020. Mas no fundo a gente adiou. A gente colocou uma outra data para resolver alguma coisa que talvez eu pudesse resolver hoje. Claro que existem aqueles casos onde você não tem elemento suficiente hoje para resolver alguma coisa. E aí você sabe disso e se planeja para ter mais elementos até o dia 10. Mas será que é isso que você quis dizer no exemplo que eu dei? Não. Então o planejamento ele é importante por causa disso. Você pega a sua semana, por exemplo, ou os dias que você vai trabalhar da semana, não sei que dias você trabalha, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de sábado e domingo, de segunda a quinta, seja lá o dia que for, você coloca tudo que está naquela lista de check, que você quer fazer o check, você coloca para fazer durante a semana. E distribui isso de forma organizada, sempre pensando que tem que ter ali um respiro para fazer coisas que não estavam previstas. O que acontece? Imprevisto, pela própria natureza, vai acontecer num lugar onde não é planejado, certo? Num espaço ali que é a qualquer hora. E aí você vai ter tempo de respiro. Do mesmo jeito que se não acontece esse imprevisto nesse lugarzinho que você colocou, você vai lembrar de alguma coisa para fazer, você vai poder fazer. Ou você não quer fazer nada e você quer ter um respiro, você vai ter, levanta, toma um café, faz um telefonema, uma coisa que a princípio você não teria esse espaço na agenda. Um outro ponto é que procrastinar também pode ser consequência de falta de foco. Então, quando você começa a olhar para a sua agenda, mas está pensando em outra coisa, não vai pra frente, amigos, eu te falo de cara. Ou você se entrega ali de corpo e alma que você tá fazendo, tipo, presença total, ou aquilo não vai rolar. E também não adianta ficar se enganando. Eu vou tomar café, aí eu vou melhorar. Nossa, eu não dormi direito, tô dormindo em cima do que eu tô fazendo, eu não consigo prestar atenção. Sabe qual é o melhor conselho que eu vou te dar? Para tudo. Não faz nada, então. Conta com um imprevisto. Entende isso? Porque é dessa forma que você vai resolver. Não adianta você ficar mais ou menos naquilo que você está fazendo. Você perde qualidade, você não presta atenção, você deixa passar coisa importante. Então assume, acolhe isso e diz, ok, hoje eu estou um caco, hoje eu não estou dando para nada, estou um lixo, dormi mal, não estou conseguindo
me concentrar, ou meu corpo está pedindo outra coisa. Isso é super importante. A gente aprender a se ouvir também, a ouvir o corpo. Estou com dor de cabeça. Como que alguém com dor de cabeça, dor no corpo, consegue fazer alguma coisa? Difícil, né? Então é isso. Então a gente também precisa acolher esses imprevistos, mas assim, ó, tendo consciência corporal, prestando atenção em si. Aí, de novo, autoconhecimento. Então eu acho que isso é muito importante. Como é que a gente funciona? Colocar, por exemplo, na agenda, nos horários que você determinar, coisas que você já sabe, que depois do almoço você tem mais preguiça, por exemplo, né? Aquela coisa de fazer uma digestão lenta ou não ter agilidade mental suficiente. Tem gente que é mais noturno, tem gente que é mais diurno, tem gente que gosta de trabalhar mais à tarde. Cada um é um. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Então você vai atrás daquilo que realmente você já sabe. Você produz bem de manhã? Eu sou a pessoa da manhã. Eu adoro tirar as coisas do caminho logo cedo. As coisas mais difíceis eu faço de manhã. Então cada um funciona de um jeito. Isso é tão antigo, tão verdadeiro. Então é isso, obrigada. Like, compartilha se você achar que serve para ouvir, assina o canal, se inscreve, sininho, toca o bumbo. É isso. Beijo.